Oi pessoal, meu nome é Matheus. Eu queria deixar aqui uma reflexão com vocês, algo que eu penso, que é por que Deus permite o mal, né? Porque é um questionário que muitas pessoas fazem, né? Só que é uma pergunta simples, com difícil resposta. E me arrisco a responder a ela de acordo com o que eu acho também, né? Com o que a palavra de Deus diz. E a gente, quando se depara com notícias difíceis na TV, né? Ou na internet, às vezes pergunta por que Deus não interveio, por que Deus não impediu o mal, por que Deus não livrou aquela pessoa. Às vezes Deus permite que pessoas boas sofram, permite que o mal aconteça de uma forma terrível no mundo, né? E muitas vezes essas perguntas levam até mais outras perguntas, né? Outras perguntas sem respostas. Mas nós podemos resumir isso como misericórdia de Deus. Se Deus intervisse em todo o mal do mundo, se Deus intervisse em tudo, em cada mal que fosse praticado por nós, digamos que seria o último dia da Terra, seria o fim de toda a história da humanidade, de toda a história do mundo, e nós estaríamos no juízo final, onde não haveria mais tempo para corrigir os erros, onde não haveria mais tempo para reparar os erros cometidos na Terra. E a palavra de Deus diz que Ele é misericordioso e muito paciente, Ele é tardio para se irar. E ele tem um projeto de salvar toda a humanidade, de salvar o máximo de homens possíveis e restaurar tudo como era na criação. Ele é um Deus amoroso, um Deus paciente e não quer que ninguém se perca. E ele quer que o evangelho chegue a toda a criação, a todo mundo. E o que Deus deseja é que a gente seja misericordioso com o próximo também. Que a gente seja paciente com esse mundo tão perverso. Que a gente venha amar, orar pela aqueles que estão em, em cativeiro, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que são perseguidos. Nós devemos é, orar por aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos perseguem, que é uma lição muito difícil. E o mal ele é permitido porque nós o cometemos. Deus nos deu o livre-arbítrio, porque o perfeito amor ele funciona onde há liberdade, onde onde temos total acesso. E esse livre-arbítrio é algo tão poderoso que nos torna tão livres como Deus é e nos dá a opção de simplesmente vivermos sem a presença dele, sem a presença de Deus. E foi isso realmente que o ser humano fez durante toda a história. Escolhemos viver sem Deus e fazemos todo tipo de mal, todo tipo de perversidade que o mundo que você pode imaginar. Nós fazemos e culpamos a Deus. E tudo que Deus faz é pegar toda essa bagunça, por misericórdia mesmo, e restaurar vidas e usar essas vidas como exemplo do que ele faz, do que ele transforma para a glória dele. Fala que aonde que ele toca, ali a restauração, ali a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Ele pega a nossa vida toda rabiscada, com traumas, erros cometidos e muda tudo, transforma tudo para que a glória dele se manifeste, para ele mostrar que ele é um Deus de restauração, que ele não só salva, mas ele restaura a nossa vida. Ele pega todos os traumas, todos os medos, todos os anseios e nos deposita a justiça dele. Foi para isso que ele enviou seu filho para morrer por nós, para nos justificar. Não para a gente tentar ser justificáveis. Ele já nos deu a salvação, ele já nos propôs a graça para restaurar tudo e para que a gente tivesse paz com ele, a gente tivesse paz no nosso interior, no nosso espírito, que nosso espírito ficasse tranquilo, calmo. Nos deu a alegria da salvação. E esse é o plano de Deus. Um dia ele vai voltar e quando ele voltar vai ser tarde demais. Muitos vão tentar buscá-lo, mas não vão encontrar. Muitos vão tentar reparar o erro cometido com remorso, mas já vai ser tarde demais. E Deus não se alegra com a perda dos ímpios. Deus ele não se alegra. A palavra dele diz que ele não se alegra. E muitos se questionam por que Deus demora tanto para voltar. Deus não demora, ele é paciente. E para ele 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Ele trabalha no tempo dele, na hora certa. Ele vai voltar.
E a gente tem que ansiar a volta dele por amor a ele, não porque a gente quer que tudo se acabe, que todos, que todos se percam de uma vez. Porque se a gente pensar assim, a gente não está agindo por amor, mas por utilitarismo, né? Por utilidade, né? Não por amor. Que a gente venha ansiar a volta de Cristo por amor a ele, mas que a gente também deseje ser usado, ser vasos usados na sua mão para que vidas sejam alcançadas através de nós, para que podemos dar frutos pelo Espírito e para o Espírito. E o que Deus deseja é que cada um que está perdido, né, volte enquanto há tempo, tenha uma revelação. Ele não se importa que você pergunte a ele, faça perguntas como essa. Não, muito pelo contrário, ele é um Deus de perguntas. No jardim do Éden, ele perguntou para Adão: Adão, onde está você? Homem, onde está você? E vemos em várias passagens da Bíblia, também Balaão, Deus pergunta para ele: quem são esses homens que estão aí com você? Não é que Deus não sabe onde que o homem está. Não é que Deus não sabe o que o homem está fazendo. É uma pergunta que leva à reflexão. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos tão distantes de Deus? Por que nós simplesmente se atormentamos? Nós aguentamos todo o sofrimento do espírito, mesmo para viver uma vida distante dele. E ele não deseja isso. Ele se alegra quando o céu está em festa, quando o ímpio se arrepende. E que Deus tudo quer é que a gente se arrependa dos erros da vida sem ele, que a gente volte para ele com todo o coração, porque ele nos ama, ele é paciente. Por isso que ainda o mal ele algo foi permitido por nós mesmos. A gente escolheu tudo isso, o universo todo, toda a natureza, toda a criação foi abalada pelo pecado. E hoje vemos a consequência disso. Hoje fazemos a consequência do pecado. Tudo que fazemos também é consequência do pecado. E Deus quer nos redimir, quer nos restaurar, quer restaurar toda a criação. E esse projeto já está em curso há muito tempo. O projeto de Deus, ele não vai falhar, ele não falha. O evangelho não falha. Vamos ter um desfecho ainda muito grande. A metade já foi feita, a metade do plano de Deus já foi cumprido. E temos um desfecho muito grande ainda pela frente. E vocês podem perceber que o mundo, ele caminha para tudo que já está escrito, para todas as profecias. Todas as profecias vão se cumprir. Grande parte já foi cumprida, sem erro, sem falta. E uma outra pedaço, que é o desfecho final, vai se cumprir. E Deus quer que a gente se acorde antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem, que Deus o abençoe e boa semana para vocês.